O trabalho de um arqueólogo não se limita apenas a encontrar artefatos antigos ou fazer descobertas sobre o passado. Também inclui explicar essas descobertas para nós. Eles geralmente fazem um bom trabalho nisso, mas em ocasiões em que têm dificuldades, procuram a assistência de cientistas. Os cientistas nem sempre conseguem responder a todas as suas perguntas, então ficamos com mistérios, como os que você está prestes a ver neste vídeo. Em uma descoberta que certamente vai surpreender você, arqueólogos desenterraram crânios de servos com buracos esculpidos nos olhos datados de 11.000 anos atrás no sítio arqueológico mesolítico de Starkar, em North Yorkshire, Inglaterra. Essas peças de cabeça de crânio de servo, juntamente com ferramentas, armas e joias, estão atualmente em exibição no Museu de Arqueologia e Antropologia, Downing Street, Cambridge. A exposição intitulada Uma História de Sobrevivência, Vida Pré-Histórica e Starkar oferece um vislumbre de um tempo anterior à agricultura, cerâmica e metalurgia. As máscaras de servo podem ter sido usadas como itens de camuflagem durante a caça ou podem ter feito parte de rituais de caça enraizados no animismo, um sistema de crenças que atribui uma força vital a todos os objetos materiais e fenômenos. Essas máscaras de servo não são apenas raros artefatos da era mesolítica, mas também são relíquias inestimáveis de um paradigma perdido na história humana. São ícones de uma visão de mundo há muito esquecida, então, enquanto nos maravilhamos com essas máscaras antigas de servo, somos lembrados do desejo atemporal humano de se conectar com o mundo natural e os elementos sobrenaturais de nosso destino. Um termo do folclore europeu refere-se à mão preservada de um homem enforcado, acreditando-se que possua propriedades mágicas. Muitas vezes, é a mão esquerda ou a usada para um ato maligno. Combinada com uma vela feita da gordura dos mesmos restos humanos, dizia-se que imobilizava todos que a vissem, congelando-os magicamente em seus lugares. O processo de preparação, detalhado em documentos do século XVIII, é sujeito à interpretação devido a desafios de tradução. O termo que usamos para nos referir a isso aqui é uma etimologia popular que se origina do francês main de gloire, uma interpretação errônea de mandragorir ou mandrágora. Além das outras superstições associadas a isso, acredita-se que a mão da glória tinha o poder de abrir qualquer porta que encontrasse. Sua influência cultural se estende à mídia moderna, incluindo a série Harry Potter de J.K. Rowling, onde ela fornece luz apenas ao portador. Na verdade, há muitos mitos modernos em torno da mão da glória, mas é fácil esquecer o quão macabra ela realmente é. Você não gostaria dela na sua lareira? Você já ouviu falar das tumbas comedores de carne da Turquia? Se não, esta é uma história incrível. Os sarcófagos na antiga cidade de Assos, na Turquia, têm uma característica única: eles dissolvem os corpos dentro deles a uma taxa mais rápida do que seria possível sem intervenção artificial. Se deixados intocados, leva em média entre 50 e 200 anos para um corpo humano se decompor completamente, de modo que literalmente não reste nada. Dentro dos sarcófagos em Assos, leva menos de 50 dias. A cidade foi ocupada pela primeira vez há cerca de 3.000 anos por colonos de Lesbos, e até os antigos ocupantes sabiam do poder aparentemente místico dos caixões funerários, que eles chamavam de sarcófagos, que significa comedor de carne em grego. Foi a partir daqui que obtivemos a palavra sarcófago. Se você está esperando a razão pela qual os corpos dentro dele se decompõem tão rapidamente, temos que te desapontar. Os cientistas especularam que o efeito pode ter sido causado pelo nível de alumínio nas tumbas, mas não conseguiram provar essa teoria. O mistério permanece sem solução. Revirar as coleções dos maiores museus do mundo pode parecer um pouco como trapacear, mas vamos abrir uma exceção para nosso próximo artefato. É um objeto esculpido com asas de nome incerto, e é um produto dos séculos II ou III. Os especialistas no Museu Metropolitano de Nova York, onde o objeto está abrigado, acreditam que seja provavelmente um contrapeso e estabilizador para um arpão, uma ideia apoiada pelo fato de ter sido descoberto no Alasca. Historiadores acreditam que o objeto, feito de marfim, foi usado por uma cultura que vivia nos lados do Mar de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, há quase 2.000 anos. Os símbolos e padrões esculpidos nas laterais do contrapeso são difíceis de interpretar, mas podem ser representações dos espíritos que os donos dos pesos esperavam que emprestassem sua força ao arpão ou trouxessem boa sorte à viagem de caça. Acredita-se que itens como este tenham sido comuns no Alasca até o final do século IX, mas a produção repentinamente parou por razões desconhecidas. Este exemplar é considerado o mais bem preservado.
Em uma descoberta que lança luz sobre práticas religiosas antigas, um selo de cristal usado pelo profeta Mani, o fundador do maniqueísmo, foi recentemente estudado novamente por Zuzana Galachi, professora de estudos culturais comparativos. Mani, nascido em 216 na Pérsia, estabeleceu o maniqueísmo, uma religião que se baseou no zoroastrismo e no cristianismo. Ao contrário de outros líderes religiosos de sua época, Mani escreveu sua própria doutrina, sendo a própria definição de um originador. O selo de cristal gravado autenticou seus escritos e correspondência. Galachi acredita que Mani usava seu selo como um pingente, o que teria sido uma prática comum na época. O selo, do tamanho de um quarto para nossos leitores americanos, é plano de um lado e arredondado do outro, com a gravura afundada representando Mani, o que poderia ser uma representação de 2 de seus discípulos. A inscrição diz Mani, apóstolo de Jesus Cristo. Após a morte de Mani na prisão em 274, seus pertences provavelmente foram passados para seu sucessor. O selo ressurgiu em Paris em 1896 e agora está abrigado na seção de gemologia da Biblioteca Nacional da França. O Enuma Eli é um mito de criação babilônico, nomeado após suas palavras iniciais. Este épico, descoberto pelo arqueólogo inglês Austin Henry Layard em 1849 na biblioteca em ruínas de Ashurbanipal em Nínive, Iraque, é uma narrativa fascinante de lutas cósmicas de poder e artesanato divino. Inscrito em acadiano em 7 placas de argila, cada uma contendo entre 115 e 170 linhas de escrita cuneiforme, o Enuma Eli narra a criação do mundo, uma batalha celestial pela supremacia e a criação da humanidade para o serviço das divindades mesopotâmicas. A história culmina em um grandioso hino de louvor a Marduk, o deus central na narrativa. Embora o propósito original do texto permaneça um mistério, pode ter sido usado em festivais específicos ou para afirmar a dominância política da Babilônia sobre a Assíria. Algumas versões posteriores até substituíram Marduk pelo deus principal assírio, Ashur. A composição deste texto provavelmente remonta ao final do segundo milênio antes de Cristo ou possivelmente até mesmo mais cedo, à época de Hammurabi durante o período babilônico antigo de 1900 a 1600 a.C. Quando estudamos o Enuma Eli, não estamos apenas lendo um mito antigo, mas testemunhando a busca atemporal da humanidade para entender nossas origens e nosso lugar no cosmos. Aqui está uma descoberta incrível que está reescrevendo a história da fabricação de ferramentas. Mais de 7.000 ferramentas de pedra antigas foram desenterradas na Índia, deixando os arqueólogos com muitas perguntas sem resposta sobre seus criadores. Essas ferramentas, escavadas em um local perto de Chennai, Índia, foram feitas usando uma técnica avançada de moldagem em pedra e datam de cerca de 385.000 anos atrás. Isso sugere que ferramentas de pedra modernas estavam sendo fabricadas na Índia 250.000 anos antes do que se pensava anteriormente. A questão é, por quem? Os pesquisadores especulam que as ferramentas podem ter sido feitas por uma espécie arcaica de hominídeo, em vez de humanos modernos, embora seja impossível confirmar devido à falta de evidência fóssil. As ferramentas foram encontradas no sítio arqueológico de Atirampakam, que foi descoberto em 1863 e começou a ser escavado em 1999. O local foi misteriosamente abandonado por volta de 73.000 ou 74.000 anos atrás, um fato que apenas intensifica o mistério em torno desses artefatos. Essa descoberta empurra o surgimento da cultura do Paleolítico Médio na Índia para a mesma época em que se desenvolveu na Europa e na África, remodelando nossa compreensão do avanço tecnológico humano primitivo. Aqui estão algumas descobertas que literalmente deixaram uma marca na história. Mais de 20 figurinos humanos de cerâmica, reclinados em cadeiras e adornados com decorações intricadas, foram desenterrados no nordeste da Romênia. Esses figurinos, datados do 5º milênio a.C., foram criados pela cultura cuclitana Tripilha, que prosperou no que hoje é a Romênia e a Ucrânia. As incisões nas figuras têm gerado debate entre estudiosos, com algumas interpretações sugerindo que são representações de modificações corporais, possivelmente tatuagens. Outros sugerem que podem representar roupas ou outros símbolos desconhecidos. Embora o verdadeiro significado dessas incisões permaneça um mistério, é claro que o povo cuclitano usava seus corpos como telas para comunicar ideias, possivelmente relacionadas à pertença a grupos ou identidade individual. Curiosamente, essas incisões nas figuras só aparecem após o início da Era Neolítica, quando a cerâmica começou a ser feita e decorada.
Isso levou alguns a especular que a prática da tatuagem pode ter começado depois que os primeiros potes foram decorados, à medida que as pessoas contemplavam fazer mudanças permanentes em sua aparência. Portanto, da próxima vez que você vir uma tatuagem, lembre-se de que faz parte de uma tradição que pode ter milhares de anos de idade. Philippe de La Nouvelle, um geógrafo francês, fez um mapa da região entre o Polo Antártico e o Trópico de Capricórnio em 1737. E esse mapa realizou uma das duas coisas, ou omitiu um recurso crucial de um mapa de outra forma meticuloso, onde ele demonstrou que sabia algo que ninguém mais sabia. Essa questão ainda está sendo debatida hoje. O mapa, agora conhecido simplesmente como Mapa Buache, é único porque representa a Antártica sem gelo. Philippe era um geógrafo teórico, bem como um viajante, e combinou a astronomia, o estudo dos diários de outros viajantes e suas próprias observações para prever a posição e a forma de partes do mundo que ele nunca tinha visto. Embora possa parecer ridículo, seus métodos previram com precisão a presença do Estreito de Bering, bem como do Alasca. É improvável que ele tenha visitado a Antártica, portanto, teria que confiar em observações astronômicas ou nos diários de outros exploradores para informar o mapa que ele criou. Como ele sabia em detalhes como a Antártica poderia parecer sem gelo? Quais mapas e publicações ele consultou ao criar o design? Ele estava ciente de uma cultura marítima antiga cujos registros foram perdidos para as ravinas do tempo? Quando os conquistadores espanhóis e outros europeus terminaram de conquistar as Américas, não sobrou muito em termos de manuscritos ou documentação original. Apenas 20 manuscritos indígenas são conhecidos por terem sobrevivido ao ataque, 5 dos quais são códices mistecas. O mais conhecido deles é o Códice Selden, que foi criado por volta do ano 1560 e pensava-se que tinha sido estudado e compreendido em sua totalidade até 2016. Foi quando um novo estudo revelou um conjunto oculto de páginas debaixo do gesso e argamassa na parte de trás do manuscrito. Isso é uma descoberta incrível, mas, infelizmente, ainda não sabemos o que isso significa. As cenas mostradas nas páginas são confusas até mesmo para as pessoas que passaram toda a sua vida profissional estudando documentos como esses, parecendo mostrar mulheres sentadas no conselho do rei um glifo repetido de um cabo torcido acompanhado de uma faca de sílex. O símbolo não aparece em nenhum outro códice misteco conhecido. Considerando que as páginas foram ocultadas deliberadamente, isso pode ser informação ultra-secreta. Infelizmente, isso significa que talvez nunca possamos entender. Seriam essas placas de chumbo de Sinai um registro da história do povo dácio ou seriam falsificações de alta qualidade? Essa é uma questão debatida por especialistas desde o século XIX, e eles ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. As inscrições nas placas são escritas em uma língua desconhecida e, como tal, nunca foram traduzidas. A escrita é grega, mas as palavras não fazem sentido em grego. Ninguém sabe quando ou onde as placas foram descobertas, mas a primeira referência escrita a elas é de um inventário de um depósito dentro do Museu de Antiguidades de Bucareste, na Romênia, há pouco mais de 200 anos. O inventário afirma que havia 200 placas na época, mas apenas 35 são conhecidas hoje em dia. Além das inscrições, muitos dos artefatos também apresentam ilustrações de castelos, templos, reis e soldados. Embora seja possível que as placas sejam artefatos genuínos, a opinião da maioria dos especialistas na Romênia é que são falsificações criadas por Bogdan Petriceanu, um filósofo romeno do século XIX que às vezes fazia falsificações de artefatos arqueológicos para seu próprio divertimento. São essas placas de chumbo de Sinai um registro da história do povo daciano ou são falsificações de alta qualidade? Essa é uma questão que especialistas têm debatido desde o século XIX, e eles estão tão distantes de um acordo sobre o assunto agora quanto estavam naquela época. As inscrições nas placas estão escritas em uma língua desconhecida e, como tal, nunca foram traduzidas. A escrita é grega, mas as palavras não fazem sentido em nenhuma forma de grego. Ninguém sabe quando ou onde as placas foram descobertas, mas a primeira referência escrita sobre elas é de um inventário de um depósito dentro do Museu de Antiguidades de Bucareste, na Romênia, há pouco mais de 200 anos. O inventário afirma que havia 200 placas na época, mas apenas 35 são conhecidas hoje. Além de suas inscrições, muitos dos artefatos também apresentam ilustrações de castelos, templos, reis e soldados.
Embora seja possível que as placas sejam artefatos genuínos, a opinião da maioria dos especialistas na Romênia é que são falsificações criadas por Bogdan Patricia Cauaș, um filósofo romeno do século XIX que às vezes fazia falsificações de artefatos arqueológicos para seu próprio divertimento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir.